Aluno, aluna, seja bem-vindo à nossa aula de planejamento estratégico. Professor Flávio Urdan, eu leciono na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo e vamos conversar aqui durante 1 hora sobre este tema. Você tem na tela um esquema sobre o qual falamos inicialmente na aula anterior, Administração Estratégica. Agora vamos tratar de cada uma das etapas desse processo com um pouquinho mais de calma, explorando os aspectos particulares de cada uma delas. Como você pode ver, temos aí um esquema que trata da missão, as intenções estratégicas, a análise do ambiente, abaixo a análise da organização, os fatores críticos, estratégias competitivas. O quadro ao centro, temos ali os objetivos e responsáveis, ações e cronogramas, recursos e orçamentos. Depois uma execução e a avaliação do desempenho. Vamos começar pelo quadro inicial do esquema, que trata da missão. O que é a missão de uma empresa? A missão é uma declaração que a empresa faz a respeito dos clientes com os quais ela se relaciona. Quem são nossos clientes? Os mercados-alvo que a empresa pretende servir. Ela trata também das tecnologias que serão utilizadas para atender estes clientes. Uma empresa varejista, Casas Bahia, atende um público C, uma parte do público B, e ela tem como tecnologia um processo que traz produtos desde os fabricantes, a Brastemp, a Philips, coloca esses produtos expostos nas lojas, recebe o cliente, negocia com esse cliente, avalia o crédito desse cliente, empresta um dinheiro a esse cliente para que ele possa financiar a compra e entrega o produto ao cliente. Esta é uma tecnologia de varejo utilizada pela Casas Bahia. Uma empresa de eletroeletrônicos, uma Samsung, uma Philips, uma Gradiente, tem uma tecnologia de produzir itens baseados em eletroeletrônica, a televisão, celular e um DVD player. A missão costuma fazer referência a esses aspectos. É claro, ele não entra em detalhe, não falamos especificidades, mas damos uma ideia geral de quem é o nosso cliente e qual é a tecnologia. Ela fala dos objetivos, mas dos grandes objetivos. Não vai discutir que o objetivo da empresa é aumentar as vendas em 20% no próximo ano. Ela discute objetivos, olha, eu pretendo ser lucrativa, eu pretendo crescer a participação de mercado, eu pretendo ingressar em novos mercados. Depois, na missão, você costuma encontrar uma referência aos valores da empresa, aqueles princípios básicos que norteiam o comportamento, devem orientar as decisões das pessoas que estão trabalhando na empresa. Hoje em dia, uma preocupação ética, uma preocupação em respeitar as leis dos países ou dos lugares onde a empresa opera, uma preocupação com o meio ambiente, são valores que a empresa tem que aparecem na sua missão. Também a missão faz referência aos stakeholders. O que significam stakeholders? Stakeholders são os grupos de pessoas que são influenciados pelas atividades de uma empresa. Os consumidores são influenciados, os funcionários dependem da empresa, a comunidade na qual a empresa está inserida, pode ser uma cidade, um estado ou o próprio país, os investidores, os acionistas, os proprietários da empresa, os credores, os bancos, são todos eles stakeholders. Uma empresa hoje precisa dispensar atenção a estes grupos. E como eles são muito importantes, costuma existir na missão da empresa uma referência a cada grupo de stakeholder. O que a empresa pretende fazer por eles, os cuidados que a empresa terá em relação a esses stakeholders
e quais expectativas os stakeholders podem ter em relação à empresa. Mas volto a dizer, a missão não é um documento detalhado. A missão é uma declaração ampla a respeito dos vários pontos de interesse. E a missão serve para justificar a existência da empresa. Lembrando, a administração estratégica explica a razão de existir da empresa. A missão é este documento básico. Quando eu estou pensando no planejamento estratégico, eu vou tomar decisões, eu vou fazer escolhas, eu vou avaliar prioridades. Eu não posso fazer um bom trabalho nestas atividades sem conhecer as prioridades e os valores de uma empresa. Imagine uma empresa que tem como preocupação a preservação do meio ambiente, um diretor industrial está pensando sobre o futuro e ele tem um certo orçamento. Esse orçamento poderia, por exemplo, ser investido na adaptação ou na modernização da fábrica em relação a alguns equipamentos, algumas máquinas, algumas tecnologias. Ou ele poderia pegar parte desse dinheiro e adaptar essa fábrica para que ela se torne ambientalmente menos poluente, né? E mesmo que vamos imaginar que isso não seja uma decisão compulsória pela legislação de defesa do meio ambiente, é uma opção que naquele instante a empresa pode tomar. Se na missão da empresa existe uma declaração explícita de preocupação e preservação com o meio ambiente, muito provavelmente esse diretor industrial vai pensar duas vezes sobre o que fazer com aquele dinheiro. Possivelmente, alguma parcela do orçamento disponível será destinada a adaptar a fábrica ou equipar a fábrica, né, com dispositivos de proteção ambiental. Ele simplesmente não vai deixar esse assunto de lado. Por que não vai deixar? Porque ele sabe que na missão da empresa constam essas preocupações. Daí o motivo pelo qual, como estágio inicial do processo de planejamento estratégico, figura a missão. Bem, voltando ao nosso esquema, você vai ver ao lado da missão intenções estratégicas. O que significam as intenções? Como no ponto de partida do processo de planejamento, os executivos, os gerentes da empresa têm algumas ideias sobre o que eles pretendem a respeito do futuro. Mas nós colocamos como intenções porque nesse momento elas são apenas isto. Você tem algumas ideias sobre o que fazer, mas será possível de fato realizar esse trabalho? A resposta, em boa parte, passa pela análise do ambiente, que é o quadro superior no nosso esquema, as forças do ambiente que afetam a organização. Essa ideia, vou repetir algo que eu já disse na aula anterior, ela é fundamental para a análise e as definições estratégicas. Uma empresa encontra-se em permanente interação com o ambiente. O que acontece fora dela afeta as suas possibilidades futuras, o que ela pode ou não fazer. Então, as intenções poderão se traduzir em ações concretas e em um resultado pretendido a partir de uma boa análise externa e que esta análise se mostre apropriada e que as previsões feitas em relação ao ambiente de fato se materializem conforme as avaliações gerenciais. Nós temos 5 categorias de forças ambientais: as forças sociais, as variáveis econômicas, as variáveis políticas, as variáveis tecnológicas e a concorrência. Qual é a ideia? A ideia é que você sempre se preocupe e esteja permanentemente atento ao que se passa fora da empresa em cada uma dessas variáveis de interesse. Se perguntando como estas forças afetam a nossa empresa hoje, como estas forças vão evoluir no futuro de modo a modificar a nossa situação, criando oportunidades e ameaças. Lembrando, isto é uma convenção. Estou analisando o ambiente. Se você identifica lá fora algo que é favorável
a empresa é uma definição que você vai encontrar nos textos e entre as pessoas que compartilham dessa linguagem. É uma definição. Se está fora da empresa e é favorável, nós chamamos de uma oportunidade. Se está fora da empresa e é algo desfavorável, negativo, nós chamamos de ameaça. Pode ser uma ameaça econômica, uma oportunidade social, uma ameaça política e assim sucessivamente. E o mesmo fator pode representar tanto uma ameaça ou uma oportunidade para diferentes empresas. O problema do câmbio no Brasil, a valorização do real, que já esteve no passado acima de R$3 por dólar, você precisava de R$3 para comprar um dólar, e hoje está na faixa de 2,20, 2,10, é tanto uma ameaça como uma oportunidade. Se você é um exportador de calçado, o exportador de veículos, o dólar barato, porque eu compro dólar com poucos reais, é um problema. Isso encarece o teu produto para o comprador no exterior. Mas para quem importa, o dólar barato é uma oportunidade e também é uma ameaça para quem tem o seu produto, tem um concorrente estrangeiro, que é o caso dos fabricantes de brinquedos, que concorrem com produtos importados. O dólar barato barateia o produto estrangeiro no mercado interno, né? Então pense nisso. Bem, lembro a vocês que nós temos uma videoaula especialmente dedicada ao assunto de análise ambiental. Mas o fato de discutirmos aqui é para destacar a inserção dessa discussão dentro do planejamento estratégico. Se eu pensasse sobre o ambiente econômico, quais seriam as minhas preocupações? Vou pensar sobre inflação, que no Brasil já foi um problema muito mais sério do que é hoje, o desemprego, que é tema de muito presidente, maior ou menor desemprego, mas menos desemprego significa mais pessoas comprando, a renda per capita, um problema que no Brasil é sério, porque a nossa renda tem evoluído de uma maneira muito lenta, a formação de blocos econômicos, essa discussão da inserção do Brasil no Mercosul, ou se vai existir uma ALCA ou não. São todas variáveis do ambiente econômico que podem gerar oportunidades e ameaças. Posso olhar para a tecnologia. O que existe no aspecto tecnológico que pode criar possibilidades ou dificuldades para a empresa quando ela pensa no futuro? O melhor exemplo é o que a internet fez, está fazendo e fará para as empresas. Você criou negócios totalmente novos a partir da internet, que é o caso dos varejistas eletrônicos. Mas a internet pode ser um grande auxílio também para quem fabrica bens para a prestação de serviços. No ambiente político e legal, nós pensaríamos hoje na legislação brasileira que vem mudando bastante e tornando a vida das empresas mais complexa. Não necessariamente mais difícil, mas se você pensar hoje um empresário que resolve fazer negócios sem conhecer o Código de Defesa do Consumidor, ele pode estar procurando encrenca. Você tem a legislação do meio ambiente que se tornou muito mais severa. Se uma empresa desrespeita o meio ambiente, ela vai ter dificuldades. Por outro lado, é o caso da Natura, essa preocupação com o meio ambiente entre os consumidores e que a lei apenas ela vai regular, foi uma oportunidade. A empresa ela se posiciona fortemente como uma empresa amiga do meio ambiente, da preservação das riquezas naturais, da preservação da cultura dos povos que produzem a matéria-prima utilizada nos produtos da Natura. Também pode ser, como eu disse então, uma oportunidade. Você tem o Código Civil, você tem a legislação de comércio internacional, são todos aspectos que criam imensos desafios para o empresário. E temos aí o ambiente social, cultural e demográfico. Diz respeito às pessoas, à maneira como elas vivem e como isso pode influenciar as empresas.
Eu tenho aqui um slide com dados da população brasileira entre 1950 e 95. Mas, na verdade, se você pensar 2000, 2005, os números não são muito diferentes. Por quê? Esse tipo de variável, ela não muda rápido. Você precisou de 50 anos para observar algumas diferenças significativas, mas ela muda sempre progressivamente. E depois que uma variável socioeconômica se modificou, dificilmente ela volta à condição anterior. Nós já tivemos dólar baixo, alto, alto, baixo, e talvez daqui a um tempo ele possa voltar aos R$ 2,80, R$ 3. Certamente voltará. Você acha, no caso aí da transparência que você tem à sua frente, você acha que as mulheres voltarão para casa e deixarão de trabalhar? Nunca, né? Então é o caso dessas variáveis socioeconômicas. Se é 95 ou 2005, não importa tanto. O relevante ali é a tendência. E você, dentro da empresa, deve se perguntar como essas variáveis do ambiente afetam o meu negócio. É claro que a resposta depende de qual negócio você trabalha. Vamos fazer um breve exercício para exemplificar os efeitos dos fatores do ambiente sobre a empresa, usando alguns desses dados na transparência que você pode encontrar na sua apostila. Por exemplo, o crescimento demográfico, em termos percentuais, ele caiu bastante. Isso aí é um reflexo da taxa de fecundidade, que está lá na terceira linha. Antigamente as mulheres tinham em média 6,2 filhos e hoje 2,6. Bom, significa que nós temos menos pessoas jovens. Se você cruzar isso com a expectativa de vida, significa que a população brasileira está envelhecendo. Nós sempre ouvimos falar que o Brasil era um país jovem. Ainda é, mas menos jovem do que foi no passado. Talvez um país de adolescente para adulto. Prioritariamente temos aí uma população de adolescentes e de pessoas iniciando a sua vida adulta. E no futuro caminharemos cada vez mais para uma população de meia idade e bem mais no futuro, se compararmos com os países europeus, um país de pessoas da terceira idade. Mas o fato é, a população brasileira vem envelhecendo, estão nascendo menos pessoas e estamos vivendo mais. O fato de vivermos mais é uma oportunidade ou uma ameaça? Pode ser um ou outro, depende do tipo de atividade que você se encontra. Mas vamos falar de algumas oportunidades. Existem hoje no mercado várias atividades empresariais que eram bem incipientes no passado, quando a população não tinha essa ideia que ia viver muito mais. Podemos falar dos fundos de previdência privada, dos planos de saúde e da medicina preventiva. Se você vive mais, você quer viver melhor. Não quero perder a minha capacidade de atividade depois de 60, 65, 70 anos. E vou precisar viver também. Como eu vou pagar minhas despesas, né? Ou como eu vou pagar as minhas despesas médicas. E essa modificação no ambiente criou a oportunidade, explorada por muitas empresas, de oferecer o plano de previdência, o plano de saúde para as pessoas que agora sabem que terão um tempo muito maior de vida. E, além disso, sabem também que não podem contar com a assistência prestada pelo governo, a Previdência Social, que antes era a alternativa contemplada pela maior parte das pessoas. No que diz respeito às mulheres no trabalho, antigamente, em 1950, 14% das mulheres trabalhavam apenas, e hoje 40% dessas mulheres estão na força de trabalho. O que isso significa? Isso significa muitas oportunidades. Talvez a maior expressão seja a conveniência. As famílias, as donas de casa, elas querem alternativas que facilitem suas obrigações, seja como esposa, seja como mãe. Você vê, alguns anos atrás, você não encontraria lavadoras mais sofisticadas ou de qualquer tipo nos lares brasileiros. Hoje é um bem que está virtualmente em qualquer casa. O micro-ondas, as comidas congeladas,
os pratos pré-preparados. Isso tudo é conveniência. A mulher gasta mais, o fato está no trabalho, ela tem um peso maior nas decisões de compra. Hoje, as montadoras de automóveis, elas consideram bem mais do que no passado as preferências e o gosto feminino na hora de conceber o veículo. Por quê? Porque a mulher, ela define. Mesmo a mulher solteira, ela tem mais dinheiro para comprar o seu carro. E a casada, a renda desta mulher, ela tem um peso maior no orçamento doméstico, então, proporcionalmente, ela vai ser ouvida na decisão da compra do veículo. Essas são oportunidades ou são considerações que o empresário deve ter ao escolher o seu produto, ao definir o seu projeto. A renda per capita, vocês veem lá, o brasileiro recebia em média $1.000 em 1950 e hoje recebemos $3.500, $3.700, $4.000, dependendo da taxa de câmbio a cada época. O que significa uma renda per capita maior? Significa duas coisas, que são oportunidades. Primeiro, quando você tem mais dinheiro, você compra mais do mesmo. Vamos pensar na carne. Bom, uma família de poucas posses, ela come carne 2 ou 3 vezes por semana. Ao aumentar a sua renda, quase certamente, essas pessoas passarão a comer carne mais dias na semana, até chegar ao limite de comer carne todo dia, no almoço e na janta. Se ela continuar a ter sua renda aumentada, ela não vai aumentar substancialmente a quantidade de carne consumida, mas ela vai aumentar qualitativamente a carne que se compra. Então, ao invés de comprar uma carne de segunda, eu vou comprar uma carne de primeira, uma alcatra, até um filé mignon, talvez, no domingo. Vou comprar cortes mais selecionados, uma picanha. Se a renda continua aumentando, talvez eu passe a experimentar uns peixes, um salmão e eventualmente até comprar uma carne super diferenciada. Essas são duas consequências da renda. Você compra mais e compra melhor. Um outro exemplo de comprar melhor, o vinho. Há alguns anos, talvez 15, 20 anos no Brasil, nós até bebíamos vinho, mas os produtos em geral eram bem simples. Com o tempo, as pessoas vão ficando mais ricas e o gosto vai melhorando, vai apurando. Depois tivemos a abertura comercial, que antes impedia a importação de vinhos para o Brasil. Isso, com um consumidor que está mais sofisticado, tem mais renda, permitiu nós apurarmos as nossas preferências, o nosso paladar em relação à compra de vinho. Então, estou comprando melhor e também tomando mais vinho, o que é muito bom para todos nós. Então, aprenda a olhar desta forma os números, os fatores do ambiente, se perguntando o que tem lá fora que pode significar uma oportunidade, uma coisa boa, ou o que existe lá fora no ambiente que pode complicar a nossa vida, dificultar o nosso futuro. E agora, vamos fazer uma breve avaliação do setor econômico. Bem, a concorrência é uma parte do ambiente. Nós costumamos fazer uma distinção entre macro e microambiente. As variáveis anteriores, a renda, a legislação, algumas tecnologias, a expectativa de vida do brasileiro, são fatores que formam o macroambiente. Os concorrentes, os consumidores, os fornecedores, os distribuidores são agentes do microambiente. Qual a diferença entre o macro e o microambiente? O macroambiente, normalmente a empresa não consegue modificar esse ambiente. Ela tem que avaliar o macroambiente, interpretar e tomar decisões em função do que se passa no macroambiente. Mas ela não consegue, mesmo com muito esforço,
mesmo se juntando a empresas do mesmo ramo, a um grupo de empresas maior, ela não consegue alterar o macroambiente. Veja você, existe nesse momento uma série de empresas no Brasil insatisfeitas com a taxa de câmbio. Mas o que elas podem fazer? A taxa de câmbio é um fator do macroambiente. Elas não podem fazer muito. O câmbio é um dado e eu vou trabalhar com esse dado. No microambiente, não. As empresas conseguem modificar, né, até certo limite, é claro, as condições dadas no microambiente. Por exemplo, um conjunto de montadoras de veículos, elas podem modificar as condições de oferta. Pense no motor bicombustível. É algo que modificou de uma maneira generalizada o modo como o consumidor compra carro. Hoje qualquer consumidor não deixa de pensar na possibilidade de comprar um veículo flex. Isso foi uma decisão, não sei se coordenada ou não, das várias montadoras, mas que modificou a maneira, né, as opções à disposição do consumidor. Então, o microambiente é aquele ambiente mais próximo à empresa, que afeta a empresa, que cria oportunidades e ameaças e que a empresa tem uma maior capacidade de manobra, né, seja para evitar ameaças, alavancar oportunidades. Uma parte desse microambiente está retratada na transparência que você vê. É a análise do setor econômico feita a partir da avaliação de 5 forças, que são a intensidade da concorrência dentro do setor, é o círculo ao centro, o poder de barganha dos compradores, dos fornecedores, a ameaça de novos concorrentes e a ameaça de produtos substitutos. O que significa? Se essas 5 forças forem muito intensas, existem muitas ameaças nesse setor. O que cada uma delas significa? A intensidade da concorrência dentro do setor, ela retrata o grau de competição entre as empresas que participam do setor, aquelas que estão oferecendo o mesmo produto a um conjunto de clientes. No caso das companhias aéreas, a intensidade da concorrência entre a Gol, a TAM e a Varig nesse momento, e algumas empresas menores. Se essa concorrência é muito feroz, a vida das empresas fica dificultada. Se essa concorrência é mais amena, a vida das empresas é facilitada, existe aí uma oportunidade. Temos à esquerda e à direita o poder de barganha dos compradores e o poder de barganha dos fornecedores. O que significa? Se você tem um grande comprador, esse comprador consegue exercer uma pressão sobre você, em virtude da importância que ele significa para a sua empresa. O que você vai fazer? O que você vai encontrar quando negocia com um comprador, um cliente grande? Você vai encontrar dificuldades. Ele vai te pedir um produto especial, condições de entrega diferenciadas, mais prazo, um preço menor. Isso significa uma dificuldade adicional para o executivo e não raro significa uma ameaça. Diante de um grande cliente, de uma dependência extrema de um cliente em particular, o que seria uma tarefa do planejamento? Você buscar uma diversificação da base de clientes, seja buscando outros clientes, podem ser clientes no próprio país, clientes no exterior, né? Pode ser a decisão de criar novos produtos para ingressar em novos mercados e diminuir o peso relativo daquele comprador. As mesmas forças que afetam o poder de barganha do comprador afetam o poder de barganha do fornecedor. Um grande fornecedor é uma dificuldade para você. Ele pode chegar num momento e dizer, olha, não vou vender mais para você, ou vou reduzir a cota. O que te resta a fazer? Vai ficar numa situação mais difícil. Se esse fornecedor ele te entrega um produto, uma matéria-prima que é muito importante para o seu produto. Imagina que você é uma confecção de calções de banho, maiôs, e você recebe lá um tecido com lycra, e que esse tecido com lycra
lá no início da cadeia, precisou receber o fio de lycra. Quer dizer, todo mundo que produz, que está nessa cadeia, depende do produtor de lycra. Se só existe um produtor e ele ainda anuncia na televisão, olha, compre o produto com lycra, ele tem um grande poder sobre você. Não sei, no caso da lycra, o que uma empresa poderia fazer, na medida em que o produto é exclusivo. Talvez exista aí um fio alternativo. Mas o trabalho de planejamento vai ser sempre se perguntar qual o poder de barganha, qual o poder de pressão desses fornecedores. O que nós podemos fazer a médio e longo prazo para reduzir nossa dependência desse fornecedor. Acima nós temos aí a ameaça de novos concorrentes, ou a ameaça de novos entrantes. O que significa isso? Significa que se você está ganhando dinheiro no teu setor e existem pessoas de fora vendo que você tem uma empresa rentável, eles podem decidir ingressar nesse setor. E o que vai impedi-los de entrar no setor? As barreiras de entrada. O que são barreiras de entrada? Por exemplo, para fazer o que você faz, precisa muito dinheiro. Eu sou um produtor de alumínio, de papel e celulose ou faço telefonia. Não é qualquer pessoa, não é qualquer empresa que vai ingressar no teu setor. Então, o investimento necessário é uma barreira de entrada. Se você é um supermercado de bairro, as barreiras de entrada são bem menores. E a seta abaixo é a quinta força, a ameaça de produtos substitutos. Existe a possibilidade de, o seu setor, sofrer a concorrência de outros produtos que fazem a mesma coisa que você faz, mas com tecnologia distinta. Eu gosto de dar o exemplo das embalagens. Você produz embalagens de vidro. O que seriam os novos entrantes? Seriam empresas que viriam concorrer com você produzindo embalagens de vidro. E o que são os produtos substitutos? São empresas que concorrem com você produzindo embalagens, por exemplo, de alumínio, de plástico, Tetra Pak. Esses são produtos substitutos, resolvem a mesma necessidade, porém com tecnologias distintas. Sempre que existir a ameaça de produtos substitutos, você tem uma ameaça potencial, que pode ser maior ou menor em função das condições de cada negócio. Independente de qual força seja a mais relevante, o trabalho de planejamento passa pela avaliação desse setor econômico, pelas forças que são maiores ou menores e pelas ações que a empresa pode tomar para evitar essas forças concorrenciais. Bem, falamos das forças do ambiente, vamos olhar agora para dentro da empresa. Temos aí um slide lúdico, tem uma elipse, um triângulo, uma estrelinha. O que eu procurei com essa figura foi destacar os aspectos do funcionamento da empresa que afetam o seu desempenho. Então, temos ali o ambiente, destaquei as necessidades do cliente, temos no triângulo os aspectos do mercado e na estrela os aspectos internos. Qual é a ideia? Eu vou olhar para dentro da empresa e fazer um diagnóstico do que ela tem de bom, do que ela tem de negativo ou de problemático, recuperando a fala do ambiente. Se eu olho para o ambiente e existe alguma coisa positiva, isso é uma oportunidade. Se eu olho e tem algo negativo, isso é uma ameaça. Seguindo a convenção, se eu avalio, estou fazendo um diagnóstico da empresa, se a empresa tem algo positivo, isso se chama um ponto forte. E se tem algo negativo, é um ponto fraco. E a combinação dessas três categorias, ameaça, oportunidade, ponto forte e fraco, nos remete à famosa análise SWOT, que são as siglas, a sigla em inglês para as iniciais de Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, ameaças, oportunidades, pontos fortes e fracos. Bem, o que eu vou encontrar dentro da empresa? A pergunta é, o que existe na nossa fábrica, o que existe na nossa área de recursos humanos, o que existe na nossa área de marketing,
O que existe na nossa área financeira que pode alavancar nossa posição competitiva, pode contribuir para que nós alcancemos objetivos mais ambiciosos ou alcancemos os nossos objetivos, e o que existe em cada uma dessas áreas que pode dificultar a nossa vida, pode atrapalhar nossos planos. Vamos dar uma olhada em cada uma destas áreas. Lembrando, estou falando de recursos humanos, produção, fábrica, finanças, dinheiro e marketing, mercado, por uma simplificação. Em algumas outras empresas, essas áreas são divididas em ainda outras áreas. Você vai encontrar a área de sistemas, eventualmente vai encontrar uma área de pesquisa e desenvolvimento, logística, em algumas organizações, vendas, que a área comercial está separada da área de marketing, mas não vamos tratar do problema nesse nível de detalhamento. Vamos apenas falar das 4 principais áreas funcionais. Eu vou olhar para a área de recursos humanos e vou me perguntar: qual é a qualificação das nossas pessoas? Elas estão motivadas? Elas estão comprometidas com o trabalho? Existe um plano de carreira, um plano de cargos e salários? As pessoas se sentem prestigiadas? O clima organizacional é positivo? Existe um turnover elevado, um turnover reduzido? Isso são todos aspectos de gestão de pessoas que podem produzir pontos fortes ou pontos fracos. Eu vou olhar para a minha fábrica, para a minha área de produção e fazer um diagnóstico de produção. A tecnologia de produção é uma tecnologia atualizada ou é uma tecnologia defasada? A localização da minha fábrica é uma boa localização em relação aos fornecedores e em relação aos centros de consumo, ou nós precisaríamos modificar ou instalar essa fábrica em outro lugar? Essa fábrica ela é flexível ou é uma fábrica inflexível? Hoje, as empresas têm uma tendência de criar variações nas suas linhas de produto. Isso coloca uma pressão dentro da fábrica, que tem que ter a capacidade de produzir um elenco mais variado de produtos. Então, uma fábrica flexível, tudo ou mais constante, é melhor do que uma fábrica que só produz um item. Um pouco de cuidado, a fábrica da GM no Rio Grande do Sul só produz o Celta. É uma decisão equivocada? Não, porque é uma fábrica preparada para produzir grande escala de um único produto. Tudo bem, né? Mas se você pensasse na Arisco, houve época que eles tinham 400 apresentações dos diversos produtos. Para esse modelo de negócio Arisco, eu preciso ter uma fábrica flexível. Não dá para ter 400 fábricas de 400 produtos. Então, vou olhar a flexibilidade da fábrica, a capacidade instalada dessa fábrica. É bom ter mais ou menos capacidade instalada. É difícil dizer. Ter muita capacidade instalada, se você está vendendo pouco, significa ter capacidade ociosa elevada, o que é um ponto fraco. Mas ter capacidade disponível pode ser um ponto forte, se você tem um prognóstico de que vai realizar vendas maiores no futuro e não vou precisar fazer investimento para construir uma nova fábrica. Vamos olhar para finanças. Quais aspectos da gestão financeira de uma empresa você procuraria para identificar pontos fortes e fracos? Bem, a estrutura de capital. Você trabalha com capital próprio, capital de terceiros. Você se trabalha com capital próprio, provavelmente você não tem muito dinheiro disponível, por mais rico que o dono seja, você não tem muito dinheiro disponível para expansão, para crescimento. O capital de terceiros, se for banco, temos um problema, no Brasil principalmente, que é o custo de capital. Se você resolve ter sócios e lançar ações em bolsa, algo que muitas empresas brasileiras têm feito ultimamente, você começa a ter a obrigação de ter mais transparência, você vai ter um custo para atender toda a legislação referente às sociedades anônimas da Comissão de Valores Imobiliários. Mas a estrutura de capital, o custo de capital, quanto me custa o dinheiro que eu tomo para tocar a minha empresa, eu tenho boas políticas de crédito, eu sei emprestar para o cliente sem gerar inadimplência elevada, eu tenho um bom sistema de contabilidade, os níveis de rentabilidade da minha empresa são positivos ou negativos. Isso tudo aí vai indicar pontos fortes e fracos da área financeira. E vamos discutir um pouquinho marketing. Que aspectos da gestão de marketing
você contemplaria para identificar pontos fortes e fracos? O mais evidente, qual a tua participação de mercado? A participação de mercado está estagnada, declina ou está em crescimento? Se está declinando, é um ponto fraco, temos que reverter esse quadro. Se está em crescimento, é um ponto forte, vamos continuar fazendo um bom trabalho. Qual a imagem de marca ou da sua marca que os consumidores têm? Eu me lembro, há algum tempo atrás, não, há um bom tempo atrás, talvez uns 4, 5 anos, a Antártica tinha um problema de imagem de marca junto a ao segmento das pessoas mais jovens. Elas viam a Antártica como uma cerveja de pessoas mais velhas. Por quê? Porque os pais desses jovens bebiam Antártica. Então, como ele viu o pai beber Antártica, ele começou a associar a Antártica com cerveja de velho. Isso é um problema, é uma imagem problemática para a Antártica, porque no futuro é esse jovem que vai ser o maior consumidor de cerveja. Foi por essa razão que eles lançaram, não sei se você se lembra, aquela cerveja Bavária, com todo o posicionamento da cerveja dos amigos. Seria uma cerveja para esse público mais jovem. E também a Antártica trabalhou para tentar rejuvenescer a sua marca principal, a marca Antártica. Além da participação de mercado, reconhecimento de marca e imagens da marca, eu poderia perguntar como é que é a minha linha de produto? É uma linha extensa ou é uma linha muito limitada? Uma linha extensa é bom, porque você atende um número maior de clientes, um número maior de segmentos de mercado. Mas há o problema de existir canibalização dos produtos ou também existirem produtos que são deficitários. Preciso avaliar isso com cuidado. Mas qual a extensão da linha? São produtos modernos ou são produtos algo desatualizados? Você tem uma boa estrutura de distribuição. A Nova Skin, voltar a esse exemplo, ela lançou, fez uma propaganda muito intensa na televisão, no rádio, nos jornais, quando do lançamento dessa cerveja, e em algumas regiões do Brasil, as pessoas procuravam a cerveja, mas não encontravam, porque tinha um problema de distribuição. Então, no marketing, como é que é a tua distribuição? Uma boa distribuição, você está nos pontos de venda que precisa estar, ou você tem algumas deficiências, o consumidor procura o seu produto, não encontra, isso seria um ponto fraco. A sua força de vendas é uma força de vendas preparada, que conhece os produtos da empresa, conhece a concorrência, conhece os clientes, tá apta a fazer um discurso pelo produto e pela empresa, ou é uma força de vendas que tira pedidos? Se é esse o caso, você tem um ponto fraco. Se é o caso inicial, você tem um ponto forte. Como que é a tua promoção? Você faz bem o trabalho de promoção, usa a propaganda, usa o marketing direto, usa relações públicas, usa as promoções de venda de uma maneira equilibrada, procurando extrair de cada uma dessas ferramentas o melhor que ela pode oferecer, ou você, só anuncio na televisão, né? Só sei disso, ou não anuncio nada na televisão, eu acho que só força de vendas. Costuma ser indicativo de deficiências na gestão de promoção, quer dizer, são várias as ferramentas e uma empresa hoje tem que adotar cada uma delas na medida dos objetivos em pauta e o que você quer alcançar. Então, um bom trabalho de promoção dá à empresa um ponto forte, um trabalho deficiente de promoção dá à empresa um ponto fraco. Compreenderam? Então, essa é o objetivo da análise interna. Olhar para cada uma dessas variáveis da empresa e se perguntar como é que estamos, bem ou mal? Se estamos bem, vamos trabalhar a partir dessa alavanca. Se estamos mal, o que podemos fazer para corrigir essa deficiência? Concluindo o nosso raciocínio sobre a análise interna, uma pergunta central é: qual a contribuição de cada uma das áreas funcionais para o planejamento estratégico da empresa? Qual a contribuição da área de recursos humanos para esse planejamento? E a área financeira, ela tem alguma contribuição maior ou menor? A área de produção, a área de marketing. Cabe aos administradores, aos gestores, numa interação da sua própria área com a cúpula da empresa durante o processo, avaliar essas contribuições. E também, no sentido inverso, perguntar o seguinte:
o que a visão estratégica, o que o planejamento estratégico requer da minha área. Como a nossa área será afetada por essas visões e essas linhas que estão sendo definidas para o futuro. Muito bem. Eu falei sobre o ambiente. Temos lá as variáveis econômicas, políticas, demográficas, tecnológicas. Aí depois eu venho e olho para dentro da empresa. Vou analisar finanças, produção, pessoas, marketing, logística. Há um elenco potencialmente muito grande de fatores que você vai identificar e analisar ao tratar desses vários assuntos. Mas antes de prosseguir, é preciso identificar quais são as questões críticas. Porque nem tudo é importante para o futuro da empresa. Ou a importância estratégica, ela deve ser bem contextualizada, deve ser bem avaliada, né? Toda empresa, a cada tempo, tem algumas questões críticas. São questões muito relevantes que vão ocupar a preocupação dos administradores. E o futuro, as linhas estratégicas contemplam essas questões críticas. Professor, nesse contexto de que nem tudo é importante, né, que é preciso priorizar, nós sabemos que há muitas coisas a se fazer, mas é preciso priorizar. É como o senhor disse, não dá para dizer que tudo é importante. Então, aí, juntando essa informação com a informação das questões críticas, qual que é o papel delas? Como é que elas se integram no planejamento de uma empresa? Davi, no dia a dia do trabalho, as pessoas costumam dar uma importância demasiada, uma relevância demasiada a problemas, a assuntos que não têm um impacto na vida da empresa a longo prazo. Ou seja, se você inserir essa questão dentro das concepções, das ideias e da visão de futuro que está contida no planejamento estratégico, você vai ver que isso pouco papel tem. O problema é, por exemplo, um fornecedor consistentemente está... Um fornecedor, não um conjunto de fornecedores, consistentemente atrasa as entregas, entrega material fora da especificação. Ou você tem algumas dificuldades com o crédito de um cliente em particular. Ou tem uma regrinha na política de crédito que dá dor de cabeça para o vendedor, que começa a brigar com o departamento financeiro. Ou a área de marketing começa a brigar com o departamento, com a área industrial, porque não entrega no prazo, não dá preferência ao cliente dele. Esses conflitos podem incomodar muito a nossa vida e, de fato, incomodam a vida da pessoa dentro da empresa. Mas a pergunta é a seguinte: dar importância demasiada, né, e gastar muita energia e muita massa cinzenta nesse assunto contribui para a posição estratégica da empresa a longo prazo? Não. E há uma tendência imensa das pessoas em olharem só o curto prazo, se desgastarem com o curto prazo, gastarem raciocínio com o curto prazo e deixam o longo prazo em segundo plano. O gestor bombeiro, né? É o gestor bombeiro, é a gestão por incêndios, né? Qual é o incêndio hoje? Vamos matar. E de incêndio em incêndio você não faz o que deve fazer. Não planeja. Não planeja e não tem essa visão de longo prazo. Priorização. O que é priorizar? Cada empresa vai pensar nas suas prioridades. Mas uma vez que elas tenham sido definidas, e o que se espera é que essa definição ocorra dentro do processo de planejamento, as pessoas não deveriam esquecê-las. Perfeitamente. Vou dar um exemplo. No passado, vocês conhecem a Coteminas. A Coteminas é uma tecelagem de propriedade do ex-vice-presidente da República, muito bem sucedida. Como toda tecelagem brasileira, ela apresentava um problema crônico de defasagem tecnológica no parque industrial. Os empresários não estavam muito preocupados em comprar tecnologias atualizadas de produção de tecido. Por quê? Porque o mercado era grande e protegido. O que eu fazia, eu vendia. A Coteminas foi uma das únicas empresas que fizeram uma atualização do parque industrial quando todas as outras não fizeram nada, né? Então, isso era um fator crítico para a Coteminas naquela época, né? Atualizar o parque tecnológico.
Quando houve a abertura comercial no início dos anos 90, a Coteminas estava preparada. Então aquilo foi uma questão crítica. Muitas outras tecelagens ficaram pelo caminho, porque não identificaram essa questão crítica. Essa prosperou. A Mesbla é uma empresa que ficou pelo caminho, acabou quebrando. Houve uma questão crítica na vida da Mesbla no passado. A Mesbla era uma loja de departamentos, um magazine, como o MAP, como a Cias. Houve um momento que o formato magazine foi substituído pelo formato shopping center. É a mesma ideia, você encontrar vários produtos embaixo do mesmo teto. Todavia, o shopping center era um formato superior. Por quê? Tinha mais variedade, tinha alimentação, lazer e havia mais especialização. Enquanto no magazine, na Mesbla, você administrava várias linhas de produto, no shopping center, cada lojista administra a sua linha de produto. Isso também tornou o shopping um formato superior. Os executivos da Mesbla não estavam muito preocupados com essa questão crítica ou não observaram essa questão crítica. Isso foi essencial para que a condição da Mesbla acabasse deteriorando ao longo do tempo. E só mais um exemplo, muitas empresas na década de 60 e 70 tinham o governo como um grande cliente. Elas vendiam para o governo Vilares, Mendes Júnior, Andrade Gutierrez e Odebrecht. Algumas empresas, Odebrecht e Andrade Gutierrez, perceberam que o governo não ia comprar muito. Depois dos anos 80 e 90, a capacidade de investimento do Estado diminuiu. Então, uma questão crítica para todos eles era para quem eu vou vender, qual vai ser o meu mercado, uma vez que o governo não está comprando mais. Isso é uma questão crítica. Se você não resolve esse assunto, você não tem futuro. Então, você tem que pensar, depois da análise interna e externa, quais são as questões críticas para o futuro da empresa. Uma vez identificadas as questões críticas, o processo de planejamento passa para as estratégias competitivas. Em outras palavras, como você vai concorrer nos mercados em que você atua? Existe um elenco grande e diferentes modos de abordar a questão das estratégias competitivas. Nós tivemos uma videoaula que tratou deste assunto. Você precisa fazer a inserção do que foi tratado lá dentro do nosso planejamento estratégico, dentro deste processo que está apresentado na nossa aula. Eu tenho aqui duas transparências que mostram algumas estratégias competitivas, mas volto a dizer, a lembrar, são apenas alternativas disponíveis e cada empresa ela deve pensar nas estratégias competitivas dentro do seu contexto de ameaças e oportunidades, pontos fortes e fracos. Este exemplo que temos das estratégias de expansão, aparecem 4 alternativas: o crescimento de participação de mercado, uma diversificação, desenvolver novos mercados ou desenvolver novos produtos. São 4 maneiras diferentes de você concorrer e alcançar os seus objetivos futuros. A opção por uma ou por outra depende, repito, do contexto de cada negócio. Aqui um outro modelo, pensando na cadeia produtiva, desde a matéria-prima até o produto acabado, existem 3 alternativas possíveis de estratégia competitiva. Você pode fazer a integração para frente, é um caso da Natura, no qual ela trouxe para si a tarefa de fazer a distribuição. Temos uma integração para trás, no qual a empresa incorpora atividades antes executadas pelos fornecedores. E temos uma integração lateral, onde a empresa compra concorrentes e ela acha melhor fazer isso. Por que uma integração lateral é boa? Porque eu continuo fazendo o que eu sempre fiz. É o caso dos supermercados, onde o Pão de Açúcar comprou vários concorrentes aqui em São Paulo, a rede Sé. Eu continuo fazendo supermercado e cresço de tamanho. Paralelamente à definição das estratégias competitivas, o processo de planejamento vai definir as estratégias funcionais, vai delinear as estratégias funcionais, ou seja, quais são os objetivos e ações de marketing dentro do planejamento estratégico?
Objetivos e ações de produção, financeiros, recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento e qualquer outra área que forma a estrutura organizacional da empresa. O que é importante frisar é que as estratégias funcionais decorrem do grande quadro estratégico que a empresa vê para si. Bem, podemos agora caminhar para a finalização do nosso esquema. Se você se lembrar do quadro no início da aula, esse esquema que está na transparência que você vê é o esquema central. Ele decorre de tudo que foi feito até agora. Olha, eu tinha uma intenção, tenho uma missão, fiz análise externa, análise interna, identifiquei questões críticas, delineei as estratégias competitivas e as estratégias funcionais. O que nós temos agora é a especificação, né, de um conjunto de planos. O que é um plano na minha definição? Um plano contém um objetivo ou alguns objetivos, onde eu quero chegar, algumas ações, o que vai me levar até aquele objetivo, os responsáveis por esses objetivos e ações, os recursos, quanto você vai gastar, o que você precisa para alcançar aquele objetivo. Os recursos normalmente se desdobram no orçamento, os prazos e os cronogramas. O presidente da empresa tem um conjunto de planos. Os diretores, o diretor de marketing, recursos humanos, produção, finanças, área comercial, têm os seus planos. As áreas, os departamentos e os funcionários. Então você já percebeu que aqui nós estamos com um jeito de partitura. Você quer tocar uma música. É o plano estratégico. Esse grande plano é desdobrado nas contribuições individuais das áreas, dos departamentos, dos funcionários. Daí a analogia com a partitura. O que você tem que fazer para que a empresa alcance os seus objetivos de longo prazo. Professor, eu queria fazer uma interrupção de novo na sua aula para entender a seguinte questão. Quando você fala de hierarquia de planos, né, quer dizer, que tamanho de plano que nós estamos falando? Você falou de partitura, né? Que tamanho de partitura que é essa? Davi, numa pequena empresa, os planos do presidente, um ou dois diretores que ele tem, de 30 funcionários, 10 funcionários, pode estar num pedaço de papel. Num documento. Talvez até nem tenha documento, está na cabeça das pessoas. É uma pequena empresa, dá para fazer desse tamanho. Uma empresa um pouco maior, pode ser que você tenha um sistema de planilha Excel com algumas planilhas e cada pessoa tenha ali destacado seu objetivo, sua ação, seu orçamento, seu cronograma. Né? Numa grande empresa, numa multinacional, periga ter umas 200 páginas. Umas 300 páginas. O tamanho do plano, o tamanho da partitura vai variar. Não tem regra, não precisa estar sempre no papel. Tem que ter um registro que as pessoas possam utilizar com facilidade. Depende da complexidade. Né? Da complexidade. Certamente na multinacional vai ser um livro assim. Né? Numa pequena empresa, faça um papelzinho, simplifica. Muito bem. Muito obrigado. Só lembrando, os planos estratégicos são realizados pela cúpula e cabe à cúpula implementar. Nós temos os planos operacionais, que está na base, tem um horizonte de mais curto prazo e ali no meio do caminho temos os planos táticos. Esse esquema que você vê é um exemplo do desdobramento dos planos, desde a cúpula até a base da empresa. Tem os objetivos de longo prazo da empresa, essa empresa conta com 3 divisões, temos ali um objetivo para cada divisão e na parte de baixo a divisão 1 teve seus objetivos de marketing, produção, recursos humanos e finanças desdobrados. Esta figura, esse esquema procura retratar a ideia de hierarquia. O que é um objetivo bem formulado? Nós colocamos que o objetivo é a parte inicial dos planos. Eles devem estar preocupados com pontos críticos da empresa, eu preciso ter objetivos específicos e que possam ser mensurados, um certo desafio, você não pode dar aos funcionários, aos membros da empresa, desafios muito fáceis, mas também não convém atribuir benefícios, desafios absolutamente inatingíveis, devem ter prazos, uma certa participação
de quem vai ser responsável pelo objetivo. E estão ligados às recompensas. O cronograma e o orçamento são ferramentas, algumas empresas trabalham com orçamentos bastante detalhados, algumas outras hoje contam com software para fazer o acompanhamento do cronograma das grandes atividades. Cabe a cada empresa decidir o que é melhor para si, mas são ferramentas indispensáveis do processo de planejamento. Bom, você planejou, pensou sobre o futuro e está agora fazendo o controle. Nós temos aí algumas indicações de acompanhamento na área de marketing, de recursos humanos, de produção e finanças. São parâmetros que seriam submetidos a uma avaliação periódica para avaliar e indicar se o planejamento, os rumos pretendidos, estão de fato seguindo conforme o planejado. Você pode comparar esses índices ao longo do tempo, dentro da própria empresa, se estão progredindo, se estão estagnados ou estão piorando. Você pode comparar os seus indicadores como forma de controle com os seus concorrentes diretos dentro do setor, que seria uma forma de benchmark, uma comparação com as empresas do setor. Ou você pode ser mais ambicioso e se perguntar quais são as melhores empresas em marketing, recursos humanos, em produção e finanças no mundo todo. E, eventualmente, fazer uma comparação com as melhores práticas em cada uma dessas áreas, que seria o benchmark das melhores práticas. Você pode ter indicadores quantitativos, que é o caso dessa transparência, ou da seguinte, um controle de desempenho baseado em fatores qualitativos do que está sendo feito. Os pontos fracos continuam fracos ou conseguimos melhorá-los, os pontos fortes continuam sendo alavancas para o futuro, como estão as ameaças externas, como os concorrentes reagiram aos nossos planos e às nossas ações. Todos esses aí são exemplos de avaliações de controle que a empresa deve estar constantemente preocupada em realizar, uma vez que o plano tenha sido definido e agora ele está em prática. Esse aspecto aí, essa discussão do controle, encerra o nosso processo de planejamento. Eu gostaria de encerrar fazendo uma observação. Esse é um trabalho que nunca cessa. O teu objetivo, como já dissemos, é conquistar uma vantagem competitiva, uma vantagem frente aos concorrentes que assegure o futuro da empresa. Não é um trabalho simples, seja do ponto de vista de concepção, exige dedicação, talento, seja do ponto de vista da implementação, muita energia para colocá-lo em prática. Mas é um trabalho absolutamente indispensável. Pensar sobre o futuro, preparar-se para o futuro. Sem esse cuidado, embora muitas vezes isso signifique sair de uma zona de conforto, eu estou satisfeito, o time está ganhando, para que pensar sobre um problema que nós ainda não temos? Mas ao contrário do futebol, onde a regra diz para você não mexer em time que está ganhando, dentro da empresa, o melhor momento para trabalhar a mudança, para pensar sobre o futuro, é quando o time está ganhando. Por quê? Primeiro, a mudança virá. Um concorrente vai aparecer, os concorrentes que estão para trás vão reduzir a distância e você vai ter, certamente, se ficar onde está, dificuldades no futuro. Segundo, está tudo indo bem, esse é o momento de se antecipar. Lembra-se da ideia da proação? No momento que a empresa está bem, os funcionários estão motivados, o cliente gosta do seu produto, se você vai ao banco, ele vai te emprestar dinheiro. E esse, então, portanto, é aquele estágio onde você tem as melhores condições para trabalhar o seu futuro. Se você deixa as coisas deteriorar, vai ser complicado. Você vai chamar o funcionário para se sacrificar quando a empresa vai mal? O dono do banco não vai querer te emprestar dinheiro quando você vai mal. Você vai pedir ao fornecedor um crédito, ele também não quer dar esse crédito. E o cliente já está vendo sua empresa de uma maneira negativa. Você vai ter um trabalho adicional para transformar essa imagem. Portanto, se antecipe, faça um bom trabalho de planejamento, de gestão estratégica e procure preservar ao longo do tempo essa posição tão duramente conquistada que você tem hoje. Muito obrigado, espero que a aula tenha sido positiva e nos vemos numa próxima oportunidade.
Professor, aproximando esse conteúdo que a gente tratou do Banco do Brasil, pensando das pessoas que executam o planejamento que a organização propõe, né, quer dizer, nos diversos níveis, o pessoal de back-office, o pessoal de frente, o pessoal de venda, gerentes de agência, funcionários de agência. Esse curso é um curso que chega aos diversos níveis organizacionais do banco. Uma das coisas que o banco tem, o banco é muito direcionado por metas, né? Como é que é a atividade de planejamento micro? Quer dizer, o cara está ali, ele tem uma série de ações para executar. Como é que o planejamento estratégico influencia na atividade diária de uma pessoa que está na ponta, entregando e fazendo o Banco do Brasil acontecer nas mais de 3.000 agências aí que ele existe? Davi, muitas vezes a agência recebe uma meta dada. Pode não ser a situação ideal, mas numa organização tão grande como o Banco do Brasil, não daria para ouvir agência a agência. Perfeito. Não é factível. Esse é um ponto. Recebi a meta. No nível da agência, eu creio que a proximidade física, o número de pessoas envolvidas, seria um bom caminho que as pessoas se reunissem e pensassem sobre o cumprimento dessas metas. Reunir contribuições, usar a criatividade, o tema da nossa aula de administração estratégica, né? E num trabalho conjunto, buscar alternativas para a implementação dessas metas que invariavelmente são muito ambiciosas. Mas eu creio que o trabalho em equipe ajuda primeiro porque mais cabeças costumam pensar melhor do que uma cabeça. Não necessariamente é mais rápido, pode demorar um pouquinho mais. Mas se bem conduzido, e eu creio que o perfil dos funcionários do Banco do Brasil favorece a esse trabalho, pessoas preparadas, ele deve auxiliar. E o envolvimento ajuda na implementação, porque a pessoa se sente corresponsável àquelas ideias propostas para que a agência possa alcançar sua meta. O desafio está ali dado, né? O que precisa é se organizar para atingir um meio de cumprir. Reunir as pessoas, pensar junto e, na medida em que pensamos juntos, somos todos responsáveis. E trabalhar. Não é fácil, nunca vai ser, mas é um caminho. Perfeito. Muito obrigado, professor. Por nada.